Bom, beleza, pessoal. Então, como eu falei na última aula, que foi agora há pouco, mas quem não vê em sequência vai achar que faz bastante tempo que a gente gravou. Eu resolvi dividir essa aula porque agora a gente partiu, saiu das integrais por partes e agora a gente vai falar sobre integrais trigonométricas. E é claro que a gente vai utilizar as técnicas de substituição e por partes, principalmente substituição. Mas a gente vai aplicar essas técnicas para resolver integrais do tipo seno e cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos começar com uma bem simples. Calcular a integral do cosseno ao cubo de x dx. E eu já adianto para vocês, a gente não consegue se escapar de identidades trigonométricas agora. E é isso que dá uma dificuldade extra nessa parte da matéria. É que a gente tem que lembrar das identidades trigonométricas, inclusive lembrar quando a gente vai usar cada uma delas. Tem regra para isso. Tá? E a gente vai ver por quê. Porque se a gente entendeu bem essas identidades trigonométricas, a gente vai saber quando aplicar. Tá? Então aqui, ó, essa cosseno ao cubo de x dx, como eu falei, tem um truque. Se a gente chamar o cosseno de x como u, fazer uma substituição assim, a gente vai chegar num problema. Porque o du vai ser menos seno de x dx, certo? E a gente não tem seno de x aqui. Então, não dá para fazer essa substituição aqui, não dá. Porque a gente vai para outro mundo, mas a gente não vai totalmente, porque a gente pode até... A gente sempre vai ficar com uma coisa em x e em u misturado aqui, e aí não adianta. Não dá para ficar com um pé em x e outro em u. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, o truque, até eu vou chamar de truque porque é um truque mesmo. Ó. O truque aqui é separar o cosseno ao cubo de x em... Tipo, eu vou reservar... Aqui a gente tem 3 cossenos, né? Cosseno vezes cosseno vezes cosseno. Eu vou separar um deles. E vou escrever o seguinte, ó. A integral do cosseno ao cubo de x em dx, eu vou escrever como a integral do cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno de x dx. Aí eles vão dizer, pô, pra que eu vou fazer isso? Tá? Aqui entra uma... Aí eles vão dizer, bom, pode parecer que não faz sentido aqui. E é por isso que eu chamo... Oi? Aí que a gente entra com a propriedade do cosseno ao quadrado. Vocês estudaram as identidades trigonométricas, né? Então, assim, ó, se vocês estudaram ou se vocês não estudaram, não importa. Eu vou lembrar vocês que a gente tem a seguinte identidade, ó, que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Tá? Isso aqui vem daquele círculo trigonométrico, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vai usar isso aqui. Mais especificamente, a gente vai usar que o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Ok? E aí, quando a gente trocar o cosseno ao quadrado por 1 menos o seno ao quadrado, aquela integral de cosseno ao cubo de x em dx, lembra, a pergunta é qual a primitiva. Então a gente quer encontrar a primitiva. Então a gente vai usar truques para transformar em outras integrais que a gente saiba resolver. Então aqui o truque vai ser, no lugar do cosseno ao quadrado de x, a gente faz 1 menos o seno ao quadrado de x, e aqui eu vou colocar um cosseno de x dx. Aí, quando a gente olha esse cara aqui, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou porque a gente pode chamar o u de seno de x. Porque quando a gente for olhar o du vai ser cosseno de x dx.
Entenderam um truque? Na verdade são 3 truques, né? Não, porque... como assim o menos? O menos o seno. Não, eu só chamei o seno, não é nem o quadrado, ó. Né? Porque se a gente fosse chamar tudo isso aqui de u, a derivada não ia dar o cosseno. Ia dar menos 2 seno de x vezes cosseno de x. Né? Ia ser mais complicado. Tá? Então, também entra aqui achar a substituição mais apropriada. Então, olha só, foram, na verdade, 3 truques aqui, né? O primeiro truque é separar um dos cossenos aqui para a gente ficar com um cosseno ao quadrado. Eu já adianto para vocês que isso aqui é interessante quando a gente tem um expoente ímpar. Quando a gente tem um expoente ímpar, é bom fazer isso. Separa um cosseno e aí depois usa essa identidade. Se a gente tem um coeficiente, um expoente par, daí já fica mais complicado. Daí a gente vai ter que usar outra identidade. Mas a gente vai ver isso também, tá? Só estou adiantando. Então, reparem que aqui a gente tem um expoente ímpar. Então, a gente fica com um expoente par vezes um expoente ímpar. Né? Então, separou aqui. Mas vamos terminar isso daqui e nas próximas vai ficar claro por que isso é relevante. Ok? Então, aqui, ó. Agora, o nosso desafio é resolver esse cara aqui. E para resolver esse cara aqui, a gente vai chamar o U de seno. É outro truque, né? Na verdade, a gente poderia chamar outras funções de U, mas na prática e por experiência eu já posso adiantar que não é uma boa ideia. A melhor ideia é a gente identificar o seno como U, porque daí aquela nossa integral do cosseno ao cubo de x dx, ela vai ficar igual à integral de U menos U ao quadrado. Sim. A gente pode pensar assim, que a gente vai chamar de U sempre a mais idêntica possível de U. No geral é mais ou menos isso, né? Mas é a prática mesmo que vai dizendo. E às vezes é um pouco de tentativa e erro mesmo. Aliás, muitas vezes é tentativa e erro. Quando vocês estiverem resolvendo esses problemas, vocês vão ver que é tentativa e erro. Você, né, quando você está praticando, vai. Por isso que é o seguinte, não deixa para começar depois. Começa a fazer os exercícios agora. Porque nessa parte de substituição, integração por partes, muitas vezes vocês vão escolher as variáveis erradas para substituir, e aí vocês vão ter que ver, não, isso aqui não está legal, vou trocar. Isso toma tempo, entendeu? Mas, com o tempo, conforme vocês vão praticando, essas substituições ficam mais evidentes. E ficam mais claras. Não, essa daqui eu já fiz uma parecida, eu já sei que é mais ou menos assim. Você já começa meio que a adiantar. É que nem xadrez. Quando você está jogando muito xadrez, você consegue adiantar mais jogadas. Tá? E quando você não é meio iniciante, você não consegue prever 5 jogadas. Ok? Então, é mais ou menos isso. Conforme você vai praticando, você vai prevendo jogadas e você vai ver, opa, se eu fizer isso aqui lá na frente vai dar problema por causa disso. Tá? Então é prática. Então aqui, ó, voltando, eu substituí o seno por U. Então eu tenho 1 menos U ao quadrado. E esse cara aqui é o nosso du. Beleza? Então aqui a gente tem du. Ok? Até aqui, beleza? Deu para acompanhar. Agora, se a gente fizer aqui, a gente tem uma soma, né? Então, a integral da soma, uma diferença, né? A integral de diferença é a diferença das derivadas, das integrais. Então, a gente teria a integral em du menos a integral de u ao quadrado du. E isso aqui a gente sabe resolver. Né? Então, foram 2 truques para a gente chegar onde a gente sabe resolver, que são integrais de polinômios. Então, aqui, ó, a integral em du é o próprio u. E a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Mais uma constante.
Ok, então a gente já tem a resposta, mas ela ainda está em uma variável que não nos interessa. A gente não está interessado na variável utilizada na substituição. A gente quer saber a resposta em x. Então a gente vai ter que voltar pelo mesmo portal que a gente entrou no mundo dos u's, a gente volta para o x, e no lugar do u a gente vai pôr... Quem é o nosso u? Então a gente vai colocar ali que a integral do cosseno ao cubo de x dx é igual a seno x menos seno ao cubo de x dividido por 3 mais uma constante. Ô, professor, o senhor sempre tira a constante assim, né? Tipo, um terço, um meio. Mas eu posso deixar aqui no centro, de x sobre 3? Pode, né? Pode, é igual, né? Sim. Aquela que o senhor quer que você escreva. Sim, não, mas Se essa... quisesse, eu escreveria também. Não, tudo bem, não. Aqui não precisa, aqui tá igual, é uma identidade, tá? Bom, enfim, vocês viram que ela já não é uma integral tão óbvia de se resolver, mas com os devidos truques ali, a gente consegue chegar numa primitiva, né? Beleza? Então vamos para a próxima, que a gente está sem muito tempo, porque tem bastante coisa aqui, bastante conteúdo. Posso apagar essa parte aqui? Bom, então, ó, vocês viram que aqui o expoente do cosseno é ímpar, né? Vou destacar isso aqui, porque isso aqui vai fazer diferença depois, tá? Então, ó, a gente calculou, obteve a primitiva de cosseno ao cubo de x, e agora a gente vai obter a primitiva de seno na quinta de x vezes o cosseno ao quadrado de x dx. Então a gente vai ver o seguinte, ó, olha, quando a gente tem o cosseno ao quadrado, né, a gente pode ficar tentado a substituir isso aqui por naquela identidade trigonométrica que a gente tratou antes, né? A gente pode ficar tentado a fazer isso, tá? E, de fato, não estaria errado. Só que a gente vai ficar aqui, ó, com integrais só em seno, né? Então, não nos resolve, porque se a gente só tem seno, a gente não tem uma substituição para fazer que resolva o problema, né? Deu para entender a ideia? Olha só, se a gente tiver aqui, ó, a gente vai ter seno na quinta, aí que vezes 1 menos seno ao quadrado. É como se fosse um seno na quinta menos seno na sétima. E aí, a gente faz o que com isso? Não faz. Não aplica a substituição. Então, isso daqui não é uma boa ideia. Não é errado, mas não é uma boa ideia. Porque a gente não vai simplificar. A ideia aqui, o truque é a gente fazer... a gente olhar que o seno está com expoente ímpar. Tá? Então, a gente vai separar um seno. Lembra que na outra a gente separou um cosseno? A gente separou um cosseno porque lá na derivada do u aparecia um cosseno, né? Aqui a gente vai separar um seno. Tá? Então, o truque aqui é a gente escrever o seno na quinta de x como sendo o seguinte, ó. Eu vou ainda escrever assim, ó, seno ao quadrado de x ao quadrado vezes o seno de x. Tipo, extremamente não óbvio, né? Extremamente não óbvio. Por que eu faria isso? Né? Então, nesse caso, por isso que a gente tem uma aula específica para integrais trigonométricas. Porque são alguns truques que se você ficar na tentativa e erro, você vai acabar resolvendo isso aqui. Mas vai dar muito trabalho até você chegar em todos. Então a gente já vai direto na alternativa.
Porque quando a gente fizer isso aqui, a nossa integral do seno na quinta de x cosseno ao quadrado de x dx, a gente vai escrever ela como sendo a integral de seno ao quadrado de x ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x dx. Pô, parece estar complicando, tá? E de fato, parece estar complicando. Mas aqui a gente tem um seno ao quadrado. E aqui a gente vai usar o seguinte, ó. Seno ao quadrado de x igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Tá? E quando a gente faz isso, a gente vai ter uma integral. Aqui a gente só vai ter cossenos, né? Em ordens diferentes, cosseno na quinta, cosseno na quarta, cosseno ao quadrado, em ordens diferentes, mas a gente sempre vai ter um seno de x dx aqui. Porque isso, quando a gente fizer uma substituição do tipo u igual a cosseno, a gente vai ter o du como sendo seno dx. Então a gente está meio que reservando esse cara aqui para ser o nosso du. Tá? Então aqui, ó, substituindo lá, a nossa integral de seno na quinta cosseno ao quadrado, ela agora vai ser vista como 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Só que isso aqui está ao quadrado ainda, então tem um quadrado aqui. Aí a gente tem aqui, ó, vezes um cosseno ao quadrado de x vezes um seno de x dx. Agora, a gente tem como fazer substituição. Né? Então, assim, ó, como eu falei, é truque, não adianta. Vocês teriam condições de obter isso sozinhos, mas isso daria muito, muito, muito trabalho. Basicamente é assim que a matemática e a física funciona, né? Eu já estou adiantando para vocês. A gente, num geral, a gente tem algo que se resolve fácil no caminho, fácil, às vezes nem tão fácil assim, mas se resolve utilizando o caminho adequado. Agora, se a gente usar substituições inadequadas, a gente piora o problema. Né? Então é como se a gente andasse numa estrada escura perto de um precipício. Né? A gente está andando, não sabe bem para onde ir, mas... Né? Não, quando você não tem esses truques aqui, ó, esse truque é o seguinte, é quando alguém já colocou um lampião na estrada, entendeu? Aí tu diz, tem um precipício para lá, mas eu tô vendo que o caminho está para cá. E é uma analogia que um amigo meu no doutorado fez uma vez. Ele disse, ó, a ciência é mais ou menos isso, ciência dura, né? A física, a matemática, as engenharias, a pesquisa, né? É mais ou menos assim, você está andando num ambiente escuro, não sabe se de repente tu vai cair. Por exemplo, aqui seria um caminho que a gente cairia no precipício, porque não tem como sair daqui. Né? Então a ideia é, volta e vão procurar outro caminho. Volta e vão procurar outro caminho. Isso às vezes leva meses. Né? Mas o resultado é, de repente, alguém toma, opa, isso aqui resolveu, isso aqui é interessante. Então isso daqui é divulgado, né? É como se fosse um lampião na estrada. Ó, lá tem um precipício, mas aqui tem um lampião. Então a gente já está pegando um caminho que alguém já acendeu um lampião, né? Então a gente usa isso como um truque. Ó, eu vou andar por esse caminho aqui e a gente pode chegar em algum lugar. Certo? E aí vocês vão dizer, tá, mas para que alguém vai perder tempo fazendo isso? É que daqui, eventualmente, mais adiante, pode sair um novo produto. Pode sair uma nova teoria. Pode sair um novo entendimento sobre uma dinâmica de uma rede de interação na internet. Por que não? De um truque desses pode sair a dinâmica de interação de proteínas dentro da bioquímica de uma célula. A gente pode entender uma doença. A gente pode entenderam? Então assim, ó, a gente está nos primeiros passos aqui, mas já tem muita gente lá adiante acendendo o lampião para a gente saber aonde a gente vai caminhar. Então essa é uma analogia do que a gente faz na ciência. E vocês estão começando aqui, ó, andando nos caminhos que já foram apontados.
É isso daqui, ó. A gente está dando os truques, né? E a ciência é assim. O caminho ele já existe. A gente só procura ele, né? Então não é uma invenção, é uma descoberta, né? Então aqui, voltando, a gente agora, nessa integral, a gente pode fazer uma substituição do tipo u igual a cosseno de x. Porque quando a gente faz essa substituição, a gente tem que o du é igual a seno de x dx. E é bem aquele seno que a gente deixou reservado no início. Certo? O seno que a gente deixou reservado no início foi exatamente de propósito, né? Porque agora, quando a gente substitui aqui, ó, talvez fique mais claro agora quando a gente substitui. Aquela integral ali, ela vai ser igual a 1 menos u ao quadrado vezes u ao quadrado du. Olha só, no lugar do cosseno, eu coloquei u. Aqui, ele estava ao quadrado. 1 menos u ao quadrado está ao quadrado. Aqui, de novo, a gente tem u ao quadrado. E aqui a gente tem du. E aí, a gente se depara com uma situação em que a gente sabe trabalhar, que são polinômios. Certo? Então, agora que a gente já andou bastante, a gente pode ir em problemas mais difíceis, né? Então, se a gente chegasse no primeiro dia de integrais e passasse uma coisa dessas aqui, ia ter um monte de gente desistindo da disciplina. Mas como vocês andaram passo por passo, construindo teoria, construindo técnica, entendendo, a gente já pode tratar de coisas assim, né? Então aqui, ó, esse cara aqui a gente vai resolver da seguinte maneira. Primeiro vamos abrir, né? A gente tem ao quadrado, então é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, vezes aqui um u ao quadrado du, né? É só uma álgebra. A menos b ao quadrado, né? Então, ao quadrado, menos 2 ab ao quadrado, ab, mais b ao quadrado. Então, o binômio de Newton, né? Então, aqui, ó, a gente ainda vai escrever isso aqui como sendo u ao quadrado, menos, aqui, ó, u ao quadrado, com u ao quadrado fica menos 2u na quarta. Aqui, u na quarta com u ao quadrado fica u na sexta. Du. Então, rearranjamos os termos e chegamos em três polinômios, né? Na verdade, um polinômio de três termos de polinômios. E essas integrais a gente sabe fazer. Né? Então, a integral de u ao quadrado em du é u ao cubo sobre 3. Certo? Menos, aqui ó, u na quarta vai ficar u na 5 sobre 5. Então, menos 2 vezes u na 5 sobre 5. Né? Mais u na 7 sobre 7. E aparece uma constante de integração. Que eu até vou chamar de C', porque apesar de a gente já ter... Bom, a gente já tem. O problema já está resolvido, né? Mas a gente ainda não tem a solução que a gente precisa. A gente precisa da solução em x. Então, olha só. A gente conseguiu uma solução para integral de seno na quinta de x, cosseno ao quadrado de x dx, né? Como sendo igual a u ao cubo. Mas quem que é o nosso u? Cosseno de x. Então a gente vai pegar aqui, ó, o cosseno ao cubo sobre 3. Vou deixar como você tinha recomendado antes. Vou deixar aqui. Tá?
Aí a gente vai ter menos 2 cosseno na 5 sobre 5, né? O cosseno de x na quinta potência sobre 5, mais o cosseno de x na sétima potência sobre 7, mais uma constante. Então, pô, complicado, difícil, trabalhoso, sim. Mas, mesmo assim, a gente deu um jeito de resolver. Né? Usando as técnicas que a gente tinha e os truques adequados. Vocês entenderam isso aqui? É isso aí. Né? Não. Então, bom, a próxima vocês que vão resolver. Quem que vem pro quadro? Um ponto na média. Tá, mas é assim, ó, tem que ter tempo, né? Tem que ter tempo, porque eu confio em vocês, que na próxima vocês resolvem. Mas a gente não tem tem o dia inteiro. Vamos lá. Ó, beleza, pessoal, até aqui, beleza? Tá? Então vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Vocês acham que vai piorar? Vocês acham que vai piorar? Não. A tendência é piorar? Tá. Na verdade, não. Na verdade, esse segundo aqui, esse terceiro, né? É até um pouquinho mais simples. Tá? Só que ela trata exatamente do expoente. Né? Então, olha o seguinte. Integral de seno ao quadrado de x dx. Tá? Olha só, simplificou. Tá? Simplificou. E vocês lembram que antes a gente tinha o expoente ímpar para o cosseno. No primeiro problema... Eita, atrapalhei tudo. No primeiro problema que a gente resolveu, tínhamos um expoente ímpar para o cosseno. Depois a gente foi para um expoente ímpar para o seno. Agora a gente está no expoente par para o seno. Se a gente usar a mesma estratégia, a gente não consegue resolver. Porque como é que a gente vai reservar um seno aqui? A gente vai ficar com integral de seno vezes seno e não tem uma substituição que a gente resolva, porque toda vez que a gente fizer uma substituição, a gente vai derivar e vai aparecer um cosseno. Então não resolve. Outro caminho que às vezes vocês podem ser tentados a resolver, a pegar, é fazer a mesma identidade que a gente usou antes, né? Do seno ao quadrado igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Tá? Mas ele vai dar no mesmo problema. A gente vai trocar ali por 1 menos cosseno, então a gente não sabia resolver o seno ao quadrado. A gente não vai resolver o cosseno ao quadrado. Pelo mesmo motivo. Então essa daqui não é uma boa estratégia. Não é errada, mas não é uma boa estratégia. Ok? Então o truque aqui é, no caso de expoentes pares, a gente usar a identidade trigonométrica que a gente conhece como do ângulo duplo. Vocês lembram dessa? O duplo arco, né? O arco duplo, o duplo arco, o ângulo duplo, como é que vocês chamam? Arco duplo. Então tá. Qual que é a identidade do arco duplo? Essa daqui, ó. Seno ao quadrado de x, ao invés de fazer 1 menos o cosseno, a gente vai fazer 1 meio de 1. Aqui é mais ou menos, eu sempre me esqueço. É mais, né? Eu tenho anotado. Tá? A do seno é menos. É. Olha só, por quê? Porque a gente sai de um seno ao quadrado e vem só para um cosseno de 2x. E aí a gente consegue fazer uma substituição aqui de u igual a 2x aqui. Fica mais simples, tá? Vamos lá, ó. Então o nosso truque, seno ao quadrado de x dx, a gente vai trocar por 1 meio da integral de 1 menos cosseno de 2x dx. Vocês viram que eu já joguei aquele 1 meio para fora, né? Constante dentro da integral, multiplicando todos os termos, pode sair da integral. Eu entendi da onde tira esse negócio, o seno ao quadrado igual a 1 meio
1 meio de 1 menos o cosseno de 2x. Tá, é uma identidade trigonométrica, tá? Que, a princípio, se vocês ainda não sabem, eu vou recomendar que vocês vejam o apêndice. Eu acho que é o D. Eu anotei aqui até, porque eu imaginei que talvez alguém fizesse essa pergunta. Tá no apêndice D. O apêndice D do livro do Stewart. Tá, essa e outras identidades, né? E a gente vai usar praticamente todas aqui. Se não vamos terminar nessa aula, na próxima a gente continua, tá? Mas olha só, então, recomendação, quem tem dificuldade com as identidades trigonométricas, tem esse cara aqui para provar. Mas eu sempre vou dar a identidade trigonométrica aqui, tá? Só que eu realmente aprecio e recomendo que verifiquem, né? Que não aceitem só. Vão lá e confiram. Né? Vejam essa definição aqui. Ok, agora, então dado a recomendação aqui, a dica. A gente continua resolvendo essa integral aqui. Essa daqui já está bem mais fácil, né? As outras estavam bem mais complicadas. Essa daqui a gente vai separar em duas, né? Então, a integral do seno ao quadrado de x dx, ela vai ser 1 meio vezes a integral em dx menos a integral do cosseno de 2x dx. Ok? Essa primeira integral, ela é bem trivial, né? Porque a integral de dx é x. Beleza, essa é fácil. E como é que a gente faz a integral do cosseno de 2x? Não. Não. Como? Aonde? Eu vim daqui pra cá. Aí vai ter que fazer a divisão, eu acho. Aí nos integrar. Será que vai ser integral que vai fazer U igual a 2x. Tá? U igual a 2x. Simples. Ó, eu até vou fazer grande aqui e depois eu vou apagar. Então vocês anotem. Integral do cosseno de 2x dx. Hã? Fazer pra fora? que é para não apagar. Ah. Não, gravado na memória. Eu sou da gente Ó, então a gente vai chamar de U o 2x e a gente vai chamar de du o 2dx. Certo? Então o du é 2x, o du é 2dx. E aí a gente vai ter que o dx é du sobre 2. Então, esse cosseno aqui, ele vai ser o cosseno de u du sobre 2. Ó, dx, du sobre 2. Cosseno de 2x, cosseno de u. Então, sempre vai aparecer um 2 aqui, ó. 1 sobre 2 aqui. E aí a gente vai ter integral do cosseno. É o seno, né? E aí o u é 2x. Tá bem? Então, olha só, aquela integral aqui, a gente vai chamar o u de 2x, o du vai ser 2dx, então a gente vai ficar com 1 meio do seno de 2x, mais uma constante. Graças a essa integral aqui que eu fiz um parênteses grande aqui, espero que vocês estejam copiando. Mas eu já vou
concluindo, então, que o seno ao quadrado de x dx ela é igual a 1/2 de x menos 1/4 do seno de 2x mais uma constante. Eu posso apagar essa parte de baixo aqui? Apaga na esquerda. Do outro lado. Lá? Não, eu queria apagar essa parte aqui, ó, para concluir, né? Eu falei que ia apagar. Bom, então tá bom. Eu vou deixar ali mais um pouco. O senhor quer apagar todo, querido? Por quê? Não, só quero apagar essa parte de baixo aqui, ó, para não misturar. Porque o objetivo era esse aqui, né? A pergunta era qual é a primitiva de seno ao quadrado de x? E a gente obteve 1/2 de x menos 1/4 de seno de 2x mais c. Ok? Então, essa é a ideia. A gente pegou... Onde que eu parei aqui? 1, 2... Hã? Já tá na hora de terminar? Faltam 20 minutos ainda. Uhum. Então, agora que já que vocês têm bastante tempo para descansar amanhã, a gente pode estender, né? Então, ó, então a gente poderia, eu vou fazer um resumo da estratégia aqui, ó. Para calcular integrais do tipo seno na m de x, cosseno na n de x dx. Então, quando a gente tem potências, né, do seno e do cosseno. E aqui, ó, pessoal, vocês estão vendo que aqui a gente tem um seno ao quadrado, né? Só fazer um notem aqui, ó. Notem que a integral do seno ao quadrado de x dx não tem o cosseno, certo? Não tem o cosseno, né? Quando não tem o cosseno, é a mesma coisa que a gente dizer que o n... Ó, aqui o m é igual a 2, vocês concordam, né? E o n é igual a 0. O n é igual a 0 porque a gente está elevando o cosseno a 0, então é 1. Então, quando não aparecer aqui um dos dois, o seno ou o cosseno, é porque o expoente dele é 0, tá? Eu estou falando isso porque essa forma aqui, ela vale para o seno ao quadrado, ela vale para o cosseno de 3x, cosseno ao cubo de x dx. Olha só, nesse caso aqui, a gente tem o m igual a 2 e o n igual a 0. Nesse caso aqui, a gente tem o m e o n. Quanto que é o m e quanto que é o n aqui? Tá bom? É importante identificar esse padrão aqui, porque, olha só, então, e aí outra coisa, quando aparecem os dois é mais óbvio, né? Você tem o seno na 7, cosseno na 5. Tá, e quando tiver mais um cosseno? Como assim mais cosseno? Se tiver mais um vezes o cosseno. É que daí eles somam o expoente, né?
Então, se tivesse cosseno na quinta vezes cosseno, é a mesma coisa que cosseno na sexta. Né? Se tivesse o seno na sétima, e aí você tem mais um vezes seno aqui, é a mesma coisa que ter o seno na oitava. Tá? Então, nesse caso aqui, o M e o N são mais evidentes, né? Então, o M é 7 e o N é 5. Mas aqui, é importante vocês verem que aqui o M é 2. O M, então, é o expoente do seno. E o N é o expoente do cosseno. Quando um deles não aparece, é porque o expoente é 0. Né? Toda vez que a gente eleva um expoente, qualquer coisa elevado a 0 dá 1. 0 na 0? Dá 1 também, né? 0 na 0 dá 1? Sim. Mas não é uma relação óbvia. Isso é discutido em análise matemática, uma disciplina mais avançada da matemática. Tá? Então... Sabe o que é engraçado? Vou fazer uma confissão para vocês aqui. Eu, como sou um físico no departamento de matemática, a gente, na física, estuda muita matemática. De verdade. Mas, óbvio que a gente não estuda tanta matemática quanto os matemáticos, né? Então, tem algumas disciplinas do tipo análise matemática, álgebra linear 2, que é uma álgebra mais abstrata. Eu nunca fiz essas disciplinas. A gente, em algumas disciplinas da física, a gente acaba tratando alguns temas e os professores dizem, olha, né, o livro, isso daqui é um conceito que é mais discutido num curso de análise matemática, alguma coisa assim. Então, às vezes, como eu estou dando as aulas de cálculo, essa parte de cálculo, pelo menos no que diz respeito a vocês, né, que estão começando no cálculo, começando na engenharia, para mim está tranquilo, eu domino tudo. Mas, eventualmente, entra em algum teorema, algum axioma ali, que eu não sou mais qualificado para dizer, né? Mas, às vezes, eu falo e eu admito dar um frio na barriga, que vai ter um matemático assistindo aí e vai dizer assim, o cara lá falou aquela bobagem, não tem nada a ver. Então, eu fico com um pouco de receio. Então, esse dos 0 na 0 é 1, mas a prova, eu acredito que seja na disciplina de análise matemática. Mas eu posso estar falando bobagem. Então, vamos lá. Eu estou pedindo desculpa. Porque... Então, o resumo da estratégia é o seguinte. Aqui eu só fiz um parênteses, tá? Para a gente se dar conta de qual que é a anotação que a gente está usando ali. Então, assim, quando a gente pega uma integral do tipo seno na m, cosseno na n, a gente vai ter 3 possibilidades, 3 estratégias diferentes, dependendo dos expoentes. Então, a primeira estratégia, que eu vou chamar de A aqui, é o seguinte: se a potência do cosseno for ímpar. Lembra que foi o primeiro que a gente resolveu? Sim. Se a potência do cosseno for ímpar, né, a gente vai olhar, bom, a potência dele é ímpar, então a gente vai fazer o quê? A gente vai chamar, olha, o expoente é o N, né? O N, a gente vai separar, olhar ele como um 2K mais 1. Como assim 2K mais 1? Porque é 2 vezes um número mais um número. Isso aqui é sempre um número ímpar. Tá? Logo vai ficar óbvio por que a gente faz isso daqui. Então, a gente vai olhar para aquele N ali como um 2K mais 1. Por quê? A gente vai, primeiro passo é guardar um fator de cosseno. Você lembra que a gente fez isso lá? O expoente era ímpar, a gente separou um cosseno e trabalhou com o restante.
né? Então a gente separou um cosseno e ficou só com um expoente par, né? Porque a gente tem ali, ó, cosseno na quinta, ele seria visto como sendo um cosseno na quarta vezes cosseno. Então a gente separa um cosseno, certo? Porque esse cosseno na quarta, ele pode ser escrito como cosseno ao quadrado. E aí sempre vai aparecer esse cara aqui, ó. Certo? Se aqui em vez de 5 fosse 7, a gente separaria em 6. Né? Cosseno na 6 vezes o cosseno. E aí esse na 6 aqui a gente veria como um quadrado aqui e um cubo aqui. Porque daí a gente teria o cosseno ao quadrado. E aí a gente sempre tem a possibilidade de trabalhar com essa identidade trigonométrica aqui, ó. Então, o primeiro passo é separar, guardar um dos fatores do cosseno. O segundo passo é use cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Porque sempre vai dar para usar. Certo? A gente fez os exemplos antes para ilustrar isso aqui. Tá vendo? Então a estratégia é, primeiro, guarda um fator de cosseno. Segundo, usa essa identidade trigonométrica do cosseno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado. Né? Para expoente do cosseno ímpar. Depois, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai escrever aquela integral do seno de x elevado a m vezes o cosseno de x elevado a 2k mais 1. A gente vai olhar isso aqui como 2k mais 1, que é o m. Né? Aí, em dx aqui. A gente vai reescrever isso aqui como sendo seno na m em x. E aí a gente vai fazer sempre aqui, ó, o cosseno ao quadrado de x elevado a k, porque é, ó, elevado a k. E aí a gente vai fazer o cosseno de x dx. Porque, assim, ó, vou fazer um parênteses de novo. O cosseno na 2k mais 1, né, de x, ele é o cosseno de x na 2k vezes o cosseno de x na 1, né? Então a gente tem essa... Soma os expoentes, né? Então a gente fez isso aqui, ó. E depois a gente pega o cosseno ao quadrado elevado a k vezes o cosseno de x. Então, quando a gente tem um expoente ímpar, a gente pode fazer isso aqui. Que na prática foi o que a gente fez nos problemas anteriores. Né? Nos que a gente resolveu, a gente sempre fez isso aqui. Né? E sempre vai funcionar para expoente ímpar. Tá, eu vou deixar anotado aqui, mesmo que seja meio rascunho, mas vou deixar. Aí, depois que a gente tem isso aqui, ó, a gente vai trocar esse cara aqui, ó, conforme a gente disse que era para usar. Tá? Cosseno ao quadrado por essa identidade aqui. A gente vai ficar com igual a integral do seno na m de x, 1 menos o seno ao quadrado de x na k, vezes o cosseno de x dx. Tá? Então, essa daqui vai valer sempre. E aí, no final, a gente faz uma substituição de u igual ao seno de x. E aí o du vai ser o cosseno de x dx. E daí a gente tem aqui o du.
Tudo isso é feito para que a gente consiga um DU adequado aqui, né? Então aqui a gente teria um U, aqui a gente teria um U ao quadrado, ainda elevado a 1K. Né? Então essa daqui é a forma mais geral possível, que na prática foi o que a gente fez antes nos exemplos. Então essa daqui é a primeira estratégia, é quando o expoente, a potência do cosseno é ímpar. Tá? Só para dar um exemplo aqui, a gente teria, por exemplo, o seno na quinta potência de x, o cosseno na 9 de x, dx. A gente separaria um dos cossenos, ficaria com o cosseno na 8, né? Que a gente ficaria com seno na 5 de x, a gente ficaria com cosseno na 8 de x, vezes o cosseno de x dx. Esse cosseno na 8 eu enxergaria como cosseno ao quadrado na quarta. Esse cosseno aqui a gente enxerga como 1 menos o seno ao quadrado de x, só que na quarta potência. E aqui o cosseno de x dx, perdi, faltou 4. Né? E aí a gente faz uma substituição do tipo U igual a seno de x. Tá? Então, meio resumido, meio... é aquilo ali. Ok? A próxima estratégia é quando é bem similar àquilo ali, então eu vou um pouquinho mais rápido, é se a potência do seno for ímpar. Né? Então, a potência do seno for ímpar, o M vai ser visto como 2K mais 1. Então, aqui é bem similar, tá? Aqui, ó, a gente vai guardar um fator do seno. Aqui a gente guardou um fator do cosseno, né? Aqui a gente guarda um fator do seno. Aí a gente vai usar a identidade seno ao quadrado de x igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Então antes a gente usava o cosseno ao quadrado e agora a gente usa o seno ao quadrado. Ok? Aí então a nossa integral do seno de 2k mais 1 de x, cosseno de nx dx, que é quando o expoente aqui é ímpar, a gente vai fazer na prática separa um dos senos, eu vou pôr lá no final, e aqui a gente vai ficar com um seno ao quadrado de x elevado a k, o cosseno de x elevado a n, daí aquele seno que foi separado lá, ó, ele vai ficar aqui o seno de x dx. Aí a gente substitui esse cara aqui por 1 menos o cosseno. E a gente fica com 1 menos o cosseno de x ao quadrado elevado ao expoente k, cosseno na n de x, seno de x dx. E a nossa substituição agora vai ser U igual ao cosseno do x. Porque quando a gente acha o du, a gente fica com menos o seno de x dx. E a gente tem o seno de x dx aqui. Então, é a mesma coisa, bem similar que a gente fez aqui, ó.
E a gente tem ainda a última possibilidade, que é para o expoente par, né? Mas antes de fazer para o expoente par, vamos olhar um exemplo aqui, né? Então seria o caso do seno, um expoente ímpar. A gente pode pôr qualquer expoente ímpar. Eu vou colocar 11. Pode ser 11? Né? Seno na 11ª potência de x, vezes o cosseno, sei lá, na 8ª de x, dx. Então, eu não vou resolver, mas eu vou aplicar a estratégia aqui para vocês verem como é que funciona. Vocês vão ver que funciona sempre. A gente olhou para isso aqui, pô, o expoente do seno é ímpar, né? E se os dois forem ímpar, tanto faz qual que a gente usa, certo? Agora, mas a gente tem aqui, ó, o expoente do seno é ímpar. Pô, então a gente está nesse caso aqui. O que a gente vai fazer? Vamos guardar um fator do seno. Então a gente vai escrever o seno na 10. E aqui eu vou escrever o cosseno na 8ª, o cosseno não muda. E aí eu vou fazer um seno de x dx. Eu guardo um seno de x dx aqui, para a gente usar ele depois como du. Certo? Esse seno na 10, a gente vai olhar ele como sendo um seno ao quadrado na 5ª potência. Ok? E aí a gente vai ter aqui o cosseno na 8ª seno de x dx. Olha só. Depois, então, a gente usa, ó, reservamos um fator de seno e vamos usar essa identidade aqui. Então, a gente separa aqui como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de x na 5ª potência. Vocês veem que é sempre a mesma coisa, né? Depois a gente tem aqui o cosseno na 8ª e aqui o seno de x dx. Tá bem? E aí a gente vai fazer uma substituição como cosseno de x igual a 1. E o nosso du vai ser menos o seno de x dx. E aí a gente resolve o problema. Claro que tem ali umas potências na 5ª ali, que dá um pouquinho de trabalho, mas deu para entender que dá para fazer, né? Tá? Então, a estratégia, quando a gente tem potências de seno e cosseno, para potências ímpares, são essas aqui. E aí, só para a gente encerrar mesmo, já deu o nosso horário? Encerrou? Passou já? Vocês têm mais 2 minutinhos para a gente terminar isso aqui? É só para ver a última possibilidade. Ok. Vamos lá. A última possibilidade é quando as potências forem pares. Quando as potências forem pares, as potências do seno e do cosseno, né? Então, primeiro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar a identidade do ângulo duplo. Que a identidade do ângulo duplo é o seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2, 1 menos o cosseno de 2x. E também a gente tem o cosseno ao quadrado de x é igual a 1 meio de 1 mais o cosseno de 2x. É isso, né? Então, basicamente, a gente faz essas substituições para poder resolver. A gente fez um exemplo antes, né? Então, vocês vão olhar lá na aula
tem um exemplo. Também pode ser útil a identidade do seno de x, cosseno de x, igual a 1/2 do seno de 2x. Até mais. Então, pessoal, com isso daqui a gente encerra, tá? Deixa eu... Então, com essa daqui a gente encerra. Sempre que a gente tiver senos e cossenos, a gente vai olhar para os expoentes deles, vai ver se algum deles é ímpar ou se os dois são pares. E a estratégia para resolver sempre passa por essas etapas aqui, certo? Então, assim, ó, essa foi a primeira parte das integrais trigonométricas. A gente na próxima aula vai continuar. E aí, antes a gente tinha, então a gente estava com senos e cossenos, né? E na próxima aula, só para dar uma adiantada, a gente vai ter tangente na M e secante na N. Certo? Vai ser bem similar, a ideia vai ser bem similar com algumas pequenas diferenças. E a gente também vai ter a cotangente na M vezes a cossecante na N. Na verdade a gente não vai ver esse aqui, mas a gente vai ver esse cara aqui, que é bem similar ao que a gente viu hoje, e aí fica em aberto para dizer que é uma relação similar com essa daqui. Tá bem? Então, para a próxima aula, a gente continua com as integrais trigonométricas. E depois ainda a gente vai fazer substituições trigonométricas. Então, por algum tempinho, vocês vão ter que se acostumar com senos, cossenos e tangentes. Tá? Não dá para escapar. Tá bom? Pessoal, então, por essa aula era isso. E como é que faz? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ah, viu? Não sou eu que estou falando. Fala aí pra mim, que eu não sei como é que é. Eu sempre me atrapalho. Comentário, like. Comentário, like. Entra aqui, fala aqui. Vem aqui. Fala, como é que é? Se inscreve no canal, deixa um like. Comenta. Comenta aí se gostou. Compartilha. Compartilha com seus amigos. É isso aí. Isso, assiste o vídeo até o final, porque dá tempo de visualização. Eu descobri essas coisas também. Valeu, até mais.